Olá a todos que já estão aqui conosco. Vamos iniciar aqui a nossa live. Olá, Ana Paula, seja bem-vinda. Roberto, Cristina, que bom tê-los aqui comigo. Olá, doutora Cláudia, minha colega, Roberto, boa noite. Doutora Tatiana, boa noite, que bom. Hoje teremos aqui a nossa live com a doutora Renata Guzmão, estou super animada. Olá, Osmildo. Olha, o meu aluno Dilcinho, querido. Que bom, Roberto, Suzana, que bom você estar com vocês aqui hoje. Olá, Luiz. O ProOrdem, nossa, meu parceiro ProOrdem. Gente, tem um curso aí que vai começar meu no ProOrdem, hein? Quem tiver interessado. Olá, doutora Elaine, Rosana. Gente, só para enquanto a doutora Renata não entra, eu vou começar um curso no ProOrdem muito legal sobre direito de família. É um curso voltado para o público que está começando do zero e outro curso super rapidinho. Ai, queridas, estão entrando, ó, doutora Família para Mulheres e doutora Cristina. Que bom ver vocês aqui. E esses cursos que eu tô falando para vocês, que eu vou montar no ProOrdem, queridos, e tem um outro que é para o pessoal que já está avançado, que tem até pós-graduação, para poder estar junto com a gente. Ah, a doutora Renata entrou, que bom. A Aline também está aqui conosco. Doutora Renata, por favor, doutora Renata, peça aqui para entrar e participar da nossa live. Vamos começar? Olá, Cíntia, querida Cíntia, minha aluna Magda. Ai, que bom ver tanta gente querida aqui. Olha, a doutora Silvia, a doutora Maria Cristina da Lapa. Boa noite a todos. Vamos lá, eu vou acessar aqui a transmissão ao vivo da Guzmão, que é um prazer aqui estar com ela hoje. Vamos lá, eu guardo a doutora Renata entrar. Olá, doutora Olá, Renata, que prazer. Que boa coisa boa estar aqui com você noite. hoje. Eu que agradeço o convite. Fernanda, boa noite, obrigada. Obrigada pela oportunidade da gente falar aqui de um tema tão bacana nos dias de hoje, principalmente nesse momento que a gente está precisando, né, desse confinamento. Ninguém mais aguenta falar de quarentena, né, nem de Não, pandemia. a gente tem que falar de soluções, né, doutora Renata? Soluções e, assim, os problemas a gente resolve ao longo do tempo com os instrumentos que a gente tem, né? Falar de corona, não. Eu queria cumprimentar o Nossa, pessoal do Sejusque Santos, que já entrou aqui, né? A boa Fabíola noite, pessoal. também, Fabiola, o a pessoal é muito Roberta. parceiro, o pessoal que está no Sejusc Santos também no núcleo, no nosso núcleo, eles são muito parceiros, vestem a camisa mesmo, a gente fala camisa restaurativa. Ai, que delícia, que delícia. Doutora Renata, antes de eu fazer a apresentação, que eu faço questão, porque eu gosto que as pessoas percebam, né, a importância do assunto e com quem a gente está falando, que é com uma pessoa que conhece tanto e não cansa de estudar, isso aí é muito bom. Pessoal, no final daqui da live, deixem aqui os seus comentários com um e-mail, porque a doutora Renata preparou um material para eu passar para vocês por e-mail. Para quem quer se aprofundar mais nessa questão da justiça restaurativa, e é muito legal. Então, vocês deixem um e-mail aqui para vocês, queira deixar nos comentários da live, ou no final, quando ela já estiver lá no ar, tá bom? Vou fazer aqui a apresentação da doutora Renata Guzmão. É um prazer ter aqui comigo. A doutora Renata é juíza titular no Juizado Especial Criminal de Santos desde 2015. Mas ela já ingressou na magistratura desde os anos 2000, possui pós-graduação em processo civil e, no momento, está terminando a pós-graduação na justiça restaurativa. Além de Começando, né? Começando. e além de já possuir mais 3 cursos de formação na justiça restaurativa, incluindo comunicação não violenta e direito sistêmico. Doutora Renata, é um prazer estar aqui com você. E principalmente para falar de um tema tão importante, né? Porque eu já vi aqui no final do seu currículo que você já fez um curso de comunicação não violenta, e a gente vê tanto discurso de ódio, principalmente na internet, e é muito importante a gente poder falar do bem, como fazer o bem, e por isso que eu te convidei hoje, que eu achei sensacional essa proposta, né? Que já existe em Santos, mas que você está vindo com uma segunda onda para trazer aqui para
para a área da família. Que bom, doutora Renata. A primeira pergunta que eu queria fazer para você, o que é justiça restaurativa? Então, na verdade, eu não sei se... Eu acho que muita gente que está aqui participando da live conhece a justiça restaurativa, mas tem gente que pode não conhecer, não saber direito o que é, se é só um método novo de solução de conflitos. Mas, na verdade, a justiça restaurativa é uma filosofia, né? Uma nova filosofia. Ela contém, sim, métodos de solução de conflitos, mas ela em si, ela é um método autocompositivo de solução de conflitos, aonde permitimos que as partes possam, através de um método dialógico, né, dialogar, conversar e elas mesmas conseguirem se empoderar dessa oportunidade de dar a solução para esse seu conflito. Quer seja criminal, agora que a gente está falando de família, dessa nova oportunidade, né? Enfim, é uma restauração do conceito de justiça. Ela não é um novo paradigma, né? O que é um paradigma? É um novo modelo, né? Por que surge um novo paradigma? Surge pelas necessidades de mudança, né? A gente está acostumado com qual paradigma de justiça? Né? Aquele paradigma que né? Inclusive é o nosso arquétipo. Qual que é o nosso arquétipo de justiça? Aquela deusa grega, Têmis, ceguinha com a balança, né? Onde a balança diz que o justo é dar a cada um o que é seu. Sim, Né? Aristóteles, né? E a gente vem com toda essa ideia até da Idade Média, que é praticado um crime, é acionada a justiça, o crime é uma ofensa contra o Estado, e temos que arrumar o culpado, e o culpado tem que ser punido. Né? E a punição é que vai trazer a paz. Né? O Estado traz essa paz através da sentença judicial. Então, essa é uma visão, inclusive uma visão até de Kelsen, né? Hans Kelsen, traz toda essa visão da norma, né? Do poder do Estado, tudo. E nós sempre convivemos com isso, achamos que isso é o natural, né? Mas e a relação entre as partes, entre o autor e a vítima? A vítima não é a vítima, né? Então, você sabe que é interessante essa questão que você fala desse paradigma, né? Da deusa que pune aquele ali. Mas, sabe, doutora, eu sempre falo com os meus clientes que quando a gente ingressa com uma ação de família, que a gente fala um ganha e outro perde, família, né? E aí, é isso que eu achei interessante da justiça restaurativa, né? Que você falou de restaurar. Eu falei, puxa vida, será que vai ser uma nova justiça que a gente vai conseguir restaurar? Né? Esses laços familiares e que você está citando, eu achei tão interessante esse seu apontamento. Você desculpa te interromper aqui, seu pensamento. Imagina, de forma nenhuma. A ideia é a gente bater um papo, fazer uma coisa bem informal, porque eu gosto de história, eu gosto de falar. Se você não me interromper, o povo vai sair da live, porque eu vou falar. Ai, sabe o que eu esqueci de perguntar? Vocês estão ouvindo bem, pessoal? Porque a gente começa empolgada e não pergunta se estão ouvindo bem. Falem pra gente de onde vocês estão assistindo, que estado, estão de São Paulo, da Baixada Santista, se de Minas Gerais, do Paraná, tão bom aqui, né? Da última live que eu fiz, eu tinha gente do Rio Grande do Sul, do Nordeste. Falem aqui pra gente. Muito legal, muito legal. A gente, né, a gente tem todos os efeitos negativos da pandemia, da quarentena, mas sem dúvida um efeito muito positivo foi essa possibilidade dessa comunicação maior através dos meios online. Isso daí, eu acho que eu nunca tinha entrado numa live na minha vida. A gente nunca tinha ficado tanto em casa, né? Para a gente poder abrir outras janelas, né? Fecha-se uma porta, abre uma janela. É verdade, é verdade. Doutora, e como surgiu a justiça restaurativa? Quanto tempo ela existe? Como que é a história?
Então, eu não vou falar de parte histórica, porque senão eu vou falar, mas é muito bacana a gente conhecer as mudanças de paradigma. Mas partindo já do paradigma que a gente tem da justiça retributiva, que é aquela que pergunta quem praticou o crime, qual lei que ele infringiu, que pena ele merece, partindo dessa cultura, mais ou menos na década de 70, percebeu-se, né? Olha, na década de 70, percebeu-se que a coisa já não estava funcionando. O grau de. Isso foi começou nos Estados Unidos, o movimento, Nova Zelândia, Canadá. Percebeu-se que o grau de encarceramento era grande, né? A justiça punia bastante. E a sensação de impunidade e de insegurança continuava grande também, né? O encarceramento não reduzia a criminalidade nem a reincidência, que essa seria a proposta, e a pacificação, ela não estava ocorrendo. Então, nisso começaram alguns movimentos, a partir de algumas ideias abolicionistas de alguns criminologistas. E na Nova Zelândia, convivia, né, com a população as tribos maores, uma tribo ancestral dos maores. Indígena, né, também, a gente pode chamar assim. E eles foram estudar como que essa tribo lidava com os conflitos deles, a partir de um case, né? Sempre a partir de cases. Um jovem que praticou um crime na sociedade e ele era originário dessa tribo. Ao invés de, antes de julgá-lo, foram estudar como que ele seria julgado na tribo dele. E aí foram perceber como era esse funcionamento. Porque eles entendiam que se uma pessoa saía da linha na tribo, a responsabilidade era comunitária. Então, o que eles faziam? Juntavam vítima, ofensor, a comunidade, todos em círculo, em roda, no meio sempre ou fogo ou algum objeto sagrado. E ali, através de métodos dialógicos, através de conversas, eles tentavam entrar numa composição, né? Na composição para resolver o conflito com o auxílio de toda a comunidade. É interessante, né, doutora? Porque você vê que os índios que a gente fala que não são civilizados, eles sentam para conversar em roda para resolver o conflito e a gente não consegue. E a roda, através de um método dialógico totalmente organizado, através do bastão da palavra, ou seja, você só fala quando você tiver no seu poder o bastão da palavra, o poder da fala, que tem que ser respeitado. Então, a partir do momento que você pode falar, você também tem que escutar. E você tem todo esse processo, é todo um processo, né? Olha, E aí eles perceberam que eles não poderiam julgar aquela pessoa através da justiça penal tradicional se o método que eles tinham na tribo era muito mais eficaz, né? A vítima ficaria muito mais satisfeita se fosse realmente reparado aquele dano para ela, restaurado aquele vínculo, às vezes até afetivo que existia lá, né? O tecido social esgarçado. Então, daí eles começaram a perceber, será que as vítimas, elas estão realmente sendo vistas pelo sistema tradicional, né? Será que as partes estão sendo vistas? A vítima o que a vítima é no nosso sistema tradicional? Ela é uma testemunha que nos faz ligar o criminoso a uma pena, né? A gente atribui a culpa, né? Ela é somente uma ponte para isso. Então, começou daí o estudo, né? Começaram as interações de saberes. E na década de 90, o Howard Zerr, ele lançou um livro muito bacana que chama Trocando as Lentes. Isso foi um marco, né? Porque trocando as lentes, mudando a forma como a gente olha para um conflito, é que a gente pode dar outra solução para ele. Eu vou até aqui mostrar a capa do livro para quem tiver interesse. Esse é um livro que eu entendo, olha só. Olha, ele é muito para quem quer iniciar, para quem quer conhecer realmente
como surgiu os fundamentos, o Howard Zer, ele traz uma visão muito bacana. Que bom, uma excelente dica aí para quem está querendo se aprofundar nos estudos. Inclusive, a doutora Márcia, ela fez uma pergunta aqui: onde encontrar o curso da Justiça Restaurativa que a doutora tá falando que está fazendo? E a doutora Cris Antunes falou: todos têm voz, né, na Justiça Restaurativa. Voz e vez, né? Justamente por isso, porque a justiça restaurativa, o método que foi adotado pelo Brasil é o processo circular. A gente pode também comentar dos métodos que existem. Sim. E o processo circular é esse, é realmente a conversa em círculo, né? E para todo mundo ter voz, ter vez e se conectar com isso, né? Com essa, com a história do outro, essa contação de histórias nos faz nos conectar com a vida da pessoa e criar essa empatia. É uma coisa que a gente precisa valorizar muito, principalmente nesses momentos que a gente está vivendo de isolamento, né? A gente vai receber depois, né, quando as coisas voltarem, a gente vai receber uma sociedade um pouco mais doente, né? Sofredora por perdas perdas de entes queridos, perdas financeiras, né? Uma sociedade que vai estar inflada de conflitos. Então, quanto mais a gente tiver ferramentas que a gente possa oferecer, que não só uma justiça crua, tanto melhor, tanto mais a gente vai conseguir ir a fundo, não só no iceberg, né? Que é aquela pontinha que vai chegar para nós, mas é a fundo, na base do iceberg, que é muito maior. É muito maior. Nossa. Sabe que você falando assim, sobre esse círculo, e o objetivo da justiça restaurativa é promover um acordo, é apenas a escuta ativa de conhecer o outro, entender os motivos de cada um. Qual seria, assim, o objetivo principal dessa justiça restaurativa? Porque a justiça que nós conhecemos hoje é aquela que vai dar ao outro, ou alguém ganha, alguém perde, né? Ou os dois perdem. Eu acredito que na vara da família sempre ambas as partes perdem, porque a família não conseguiu, né, chegar a um consenso ali entre eles. Pela sua experiência, né, na adaptação aqui, na colocação que você falou que é um processo, a justiça restaurativa, que ela tem toda... como que você usou a palavra? Não foi processo, procedimento, talvez seja a palavra correta, né? Como que funciona esse procedimento? Qual é o objetivo da justiça restaurativa? Então, o objetivo da justiça restaurativa não é um acordo. Um acordo é, com certeza, o buscado no íntimo por todos. Mas o objetivo é a satisfação das pessoas, é o autoconhecimento. Né? Os estudos que foram feitos, mesmo em locais, em processos onde não se obtém um acordo, o fato da pessoa ter sido ouvida, por exemplo, num processo de família, às vezes ela entra com um pedido de pensão ou modificação de guarda. O que está por trás disso é às vezes uma mulher que quer ser ouvida, que quer ser reconhecida, que ela tem algumas necessidades que não estão atendidas ali. Então, muitas vezes, só esse reconhecimento, só esse processo dela se perceber, dela perceber essa necessidade, poder colocar para fora, poder falar, né? A justiça restaurativa é uma justiça de relacionamentos. Isso mede o grau de satisfação da justiça restaurativa, né? O Daniel Achuti, que já é um pesquisador, um professor lá do Rio Grande do Sul, ele fala muito isso. Cuidado com os números. CNJ adora números. Justiça restaurativa não funciona porque não deu número de acordos. E isso vai acabar, vai ser um tiro no pé, né? Porque se a gente começar a buscar só números, só acordos... Resultados, né? Conhecidos. Só resultados para o processo, a gente não está buscando desafogar a justiça.
né? Claro que esse é um reflexo, uma consequência positiva, mas a gente não está buscando isso. Não é isso que busca a justiça restaurativa. Ela não está vindo como um método alternativo para desafogar a justiça. Ela está vindo para humanizar a justiça, para a gente entender qual é a justiça que a gente pretende, que a gente quer. É essa justiça punitiva ou é uma justiça que você bate as portas e te dá um rol de possibilidades, que te dá a possibilidade de você ser ouvido, de você ouvir e de você se empoderar da possibilidade de resolver, de dar uma solução para o seu conflito, né? Entendo. Entendo, é uma forma diferente de solucionar não apenas o conflito em si, mas aquele relacionamento entre as partes, né? Doutora, antes de passar para a próxima pergunta que eu pensei aqui, eu queria avisar o pessoal que a doutora Renata, ela vai disponibilizar um material sobre justiça restaurativa. Quem tiver interesse, deixe o seu e-mail aqui, porque nesse material, inclusive, tem os contatos que vocês podem continuar buscando, porque vocês estão vendo que é um outro mundo se abrindo e a gente tem que aproveitar essa oportunidade que o pós-pandemia vai trazer, porque todo problema traz uma oportunidade da gente renovar os laços de outras formas, de fazer a justiça de outra forma, como a doutora Renata está apresentando, né? Que já existe há muito tempo, só que a gente ainda não aplica a justiça restaurativa como deveria, né? E aí eu me lembrei que você falou aqui, doutora Renata, que as pessoas se escutam, se conhecem, mas as pessoas, na verdade, elas não estão buscando o acordo em si. Então, ela é diferente da mediação, porque a mediação as pessoas se escutam, mas elas buscam um acordo. Qual é essa diferença da mediação, para a gente não confundir os dois institutos aqui? Mediação, conciliação, né? São métodos alternativos de solução de conflito que já têm um locus, né? Elas já estão no Código de Processo Civil, com todas as definições prontinhas lá, né? Definição, inclusive, do mediador, do papel do mediador, de onde ela vai ser feita e como vai ser feita. A justiça restaurativa, né? Essa novo paradigma, ainda não tem esse locus. Tanto que a gente fala da possibilidade de aplicação em conflitos em geral. Ela, né, o marco legal dela ainda é uma resolução do CNJ, né, a mais forte. Então, ela contém métodos de solução de conflito, mas ela não é um método. Nela, ela contém a possibilidade de você aplicar a mediação. São 3 formas de aplicar a justiça restaurativa. Mediação, chama mediação vítima-ofensor. Conferências, né? A gente chama de conferências familiares. E círculos restaurativos. Esse último, círculo restaurativo, é o método mais adotado no Brasil, que o Brasil mais se adaptou, porque pelos estudos que vêm da Kay Pranes. Kay Pranes, eu vou até mostrar o livro se vocês quiserem. É a Kay Pranes, ela que destrincha todo o círculo de construção da paz, né? Ela fala para que servem, como são feitos, é muito bacana. E o Brasil se fiou muito nesse processo. Então, desses 3 métodos, para a justiça restaurativa, os círculos são os mais adequados. Não que uma mediação também não seja possível, mas ela se limita a vítima e ofensor. A justiça restaurativa, ela é integrativa. A ideia é, por exemplo, ela ser aplicada, né, o guardião, o facilitador, identificar quando existe esse conflito, que ele resvala em muitas outras pessoas, às vezes, da família. Por exemplo, aquele casal que está brigando, e aí tem a sogra que também causou algum mal, por exemplo, a sogra brigou com a nora, não sei, né? Vamos supor. Ou tem algum outro problema, entendeu? Deu um palpite que não foi de propósito, mas ela só falou uma coisinha que gerou um estopim. Né? De forma nenhuma, eu só estou dando um exemplo para a vara de família. Eu estou tentando me adaptar, porque olha só, minha cabeça é criminológica.
Olha, um exemplo bem simples Entendeu? do que está acontecendo muito hoje, então eu vou te ajudar, doutora, que é a minha área. É, por exemplo, até nos casos de alienação parental, que querendo ou não, um tio, um padrinho, um primo chega e fala: ah, mas esse teu pai, essa tua mãe, hein, pelo amor de Deus, e já está se inserindo ali e colocando mais lenha na fogueira, como diria assim. Seria nesse sentido. Exatamente. Nesse Tá. sentido, nesse caso, a justiça restaurativa vai permitir que todas as pessoas participem desse processo de construção de uma possibilidade ali naquele caso. É diferente de uma mediação, onde vão estar só as partes, vão fazer um acordo. Quando chegar na casa dele, vai estar aquele tio que vai falar assim: não acredito que você fez um acordo. Ah, mas que coisa ridícula esse acordo. Nossa, com Entendeu? frequência acontece isso, né? Sai todo mundo feliz da audiência, colocou o pé na calçada, encontrou alguém, acabou. Exatamente, a justiça restaurativa, a ideia é ter essa visão um pouco mais ampla ainda que a mediação, que já é fantástica, né? Porque Uhum. todas estão dentro do guarda-chuva da cultura de paz, né? A gente coloca conciliação, a mediação, justiça restaurativa, movimentos sistêmicos, todos estão em busca da cultura de paz, né? Mas cada um no seu quadradinho, ou cada um visando, buscando, né, alguma mais ali. E, claro, o facilitador, que tem que ser bem treinado para isso, é que vai conseguir fazer essa distinção, que vai conseguir peneirar e filtrar para onde que nós vamos mandar, né, os casos. Exatamente. Doutora, você falou de círculos, né? Como funcionam os círculos na justiça restaurativa? Os círculos funcionam assim. Por exemplo, um Eles círculo seriam ele uma tem três aplicação, não é? partes. Um Tá. círculo restaurativo, chama um círculo de solução de conflitos, ele tem três fases, um círculo completo. É o pré-círculo, o círculo em si, que é a reunião, e o pós-círculo. O pré-círculo é a oportunidade que o facilitador tem de entrar em contato com as partes, oferecer a proposta, porque o princípio maior da justiça restaurativa é a voluntariedade, oferecer essa proposta, explicar o que é para quem não conhece e verificar ali quais são as necessidades, começar a trabalhar as perguntas norteadoras que ele vai disparar quando as partes se encontrarem para poder fazer o link ali da conversa. Então, ele vai estudar o caso nesse pré-círculo, vai montar. Né? Aí as partes concordando, não, tá, vou lá, né? Fazer o quê? Tudo bem, né? Vamos lá. Claro que é sempre assim, Tem vamos um lá, né? temor ali, se não vai se sentir Sim. obrigada em alguma circunstância, né? Porque ela desconhece. Eu acho que a parte ela chega muito fragilizada ali, né, no fórum. É Por sempre isso, assim. a importância do pré-círculo, que eu bato sempre nessa tecla com as minhas as meninas, a importância de um bom pré-círculo. O círculo, ele se faz no pré-círculo. Ele se faz ali no pré-círculo. Aí as partes concordaram, o círculo acontece, é uma coisa natural, uma coisa gostosa, as partes chegam, existe toda uma cerimônia, existe um centramento, né? Porque o nosso estado de presença ali é muito importante. Então, para ter um estado de presença, uma leitura edificante ali, às vezes um movimento de relaxamento, um movimento até de mindfulness, que é sensacional. Hoje em dia todo mundo sabe dos benefícios, né, do poder do agora. Você tem que estar agora ali presente para você conseguir ouvir e falar. Então, a gente faz sempre um centramento para a gente se ligar naquilo que a gente vai fazer. Aí as pessoas se conectam, o facilitador e às vezes o cofacilitador, eles disparam as perguntas norteadoras, né? Sempre algumas rodadas, e o bastão da palavra passa de um em um, para que as pessoas, através desse processo dialógico, conversem, falem sobre aquela pergunta que foi disparada pelo guardião que já estudou, né, ali o conflito. No centro desse círculo existe sempre
geralmente um tapete redondo, onde nós colocamos objetos de algum valor, né? Porque a justiça restaurativa é pautada em valores. Então, nós fazemos combinados para que a pessoa, para que aquilo seja um lugar seguro para a pessoa. Porque ninguém vai falar desconfiado que não vai ter confidencialidade, ninguém vai falar da sua vida pessoal se achar que aquilo pode ser usado contra ela no processo judicial. Então, existem combinados. Esses combinados, eles são montados com as pessoas. É um processo, é um processo mesmo, né? Eu tô vendo que é muito delicado, né? É muito delicado, ele mexe com sentimentos. Então, a partir do momento que você está confiante e você sabe que aquilo é um local seguro, que você pode se abrir, aí começam as rodadas, onde as pessoas se conectam, né? Geralmente são 3, 4 rodadas de perguntas que vão fazer as pessoas se conectarem com aquilo que aconteceu. Às vezes mais, às vezes menos. E ao final tem o encerramento, né? Para as pessoas se desconectarem de tudo aquilo que foi realizado ali, que elas possam ir para casa delas pensar, amadurecer, né? Essa é mais ou menos a estrutura de um círculo. Entendo. E aí temos ainda tem mais depois? Nesse círculo, depois, no final, é que saem os combinados. O que nós vamos fazer, então, para reparar essa situação? Olha, você, no caso de um crime, você colocou no Facebook que essa pessoa falou mal dela, fez uma injúria. Como é que nós vamos reparar, né? Como é que vai ser feito? Aí eles fazem os combinados, né? Ou não, às vezes um pedido de desculpa é um combinado. Enfim, ali a solução vai ser dada ali por eles, né? O facilitador, ele não induz, ele não faz nada, ele só coordena. E pode não haver também nenhuma solução ali também. Pode acontecer? Pode acontecer, não houve solução. Enfim, isso é uma solução, né? Isso é uma solução, né? E aí vai ter o pós-círculo, se houver algum combinado, para que as pessoas digam se deu certo, se não deu. Às vezes o pós-círculo, às vezes não é nem necessário, mas a não ser quando os combinados são muito delicados, né? Muito... E aí se fecha, né? E aí se faz um relatório que, se o processo é judicializado, vai para o juiz pode homologar, dependendo da circunstância, por exemplo, num caso de família. Num caso criminal, temos, né, a gente tem consequências separadas. No GCRIM, a gente faz diferente, a gente tem outros projetos lá também. Mas numa vara de família, esse combinado poderia ser homologado pelo juiz. Né? Espetáculo, né? Não há impedimento nenhum. Que interessante. E sabe o que me deixou assim, extasiada, é a palavra certa, é imaginar que essa justiça restaurativa, antes da família iniciar qualquer discussão, vocês fazem um método de meditação, né, que você falou que é possível, que assim, eu pratico meditação e é um método de esvaziar, para você se preencher de coisas boas, coisas novas. Eu acho que seria até nesse sentido, né? Eu achei isso fascinante, essa ideia de poder aplicar a meditação na justiça. Eu nunca imaginei que seria possível. A meditação faz a gente, né, mesmo guiada dessa forma, quando você se entrega, faz você entender onde você está, se reconhecer e perceber as suas necessidades, né? E você não tem que fingir o que você não é. Você tem que ser o que você é, aceitar, para você conseguir respeitar outra pessoa. Sim. Só você se conhecendo, se aceitando, dizendo eu gosto de amarelo, eu gosto de rosa, eu posso aceitar que o fulano gosta do verde, de uma forma respeitosa. Exatamente. E a justiça restaurativa, ela abre essa oportunidade. Ela abre esse caminho para a pessoa conseguir introjetar nela esses novos princípios, esses novos valores. Tem uma autora que eu gosto muito, ela escreveu um livro que chama Segurança e Cuidado. Ela é uma assistente social já falecida, ela chama Elizabeth Elliot. E ela fala
quando ela fala da punição, ela fala uma coisa muito bacana que eu acho que a gente tem que começar a repensar em casa, né? Porque eu acho que quando a gente é restaurativo, a gente não é restaurativo dentro de um círculo, a gente quer, né? A gente tem que aplicar isso na nossa vida, né? É por isso que eu falo muito, porque quanto mais a gente fala, a gente é o maior ouvinte. Eu acho que eu preciso falar o dia inteiro. Mas, enfim, Certo, tá certo. esse livro, ele fala o seguinte, dos métodos intrínsecos e extrínsecos, para nos convencer, né, de alguma coisa. Por exemplo, a criança, ela vai comer direitinho todo o prato, porque senão o pai vai ficar bravo, senão ela vai ficar de castigo, né? Ela tem a punição e a recompensa. Ou ela vai ter uma recompensa, ela vai ganhar um docinho, ou ela vai ter uma punição. A gente tem que andar na linha, porque senão a gente vai infringir uma norma legal, vai ser julgado, vai ser culpado. A gente vai, entendeu? Então a gente está sempre com esses reforçadores extrínsecos. A partir do momento que a gente tem um reforçador intrínseco, que a gente modifica o nosso comportamento por valores e não por reforçador externo, a gente começa a se conhecer, a gente começa a fazer um movimento de dentro para fora e não de fora para dentro. E a meditação, ela auxilia muito nesse aspecto. É por isso que também ela é usada como esse centramento no começo de um processo circular. Entendeu? Para dar essa conexão. Não, é sensacional, sensacional. E eu, pelo que você está me falando, e você já tinha comentado comigo, que, por exemplo, aqui na região da Baixada Santista, que é onde nós estamos, ela começou com o doutor Evandro, né, da Vara da Infância e Juventude, e na Vara da Família, ela já é aplicada? E como seria aplicada nesses conflitos familiares, doutora Renata? Aqui em Santos, não. Ela não é aplicada. E eu estou fazendo muita força para os meus colegas aí. Vamos trabalhar nisso! Para as minhas colegas assim, ficarem tocadas, né, pela proposta. E que a gente possa abrir as portas do nosso núcleo de justiça restaurativa também para os conflitos familiares. Mas nós temos já o Sejusc em Santos, a doutora Natália, que é a coordenadora, lá tem a parte de mediação já, que tem as portas abertas já para os processos de conflitos familiares, né? Certo. Então, não tem a justiça restaurativa, mas já tem uma porta pelo Sejusc, onde também a gente poderia pensar, né? Porque as conciliadoras do Sejusc, a maioria fizeram, eu raptei para fazer o meu curso, a maioria tem formação em justiça restaurativa, elas têm condições de triar, entendeu? Então, a ideia é essa, que a gente possa oferecer mais essa ferramenta para as varas de família, para que elas possam lidar com o conflito. Quem sabe um dia, né, teremos uma casa da família aqui, que nem nosso espelho lá ali em São Vicente. Não precisa ter fisicamente uma casa da família, mas como a justiça é tratada ali, né? As propostas que a doutora Vanessa tem, né? A gente pode trazer as propostas para cá, a gente pode acoplar num Sejusc, a gente pode trazer para o núcleo, né? A gente pode... A ideia é que é interessante. É né? verdade. E assim, aproveitando que a gente está com o pessoal assistindo, doutora, eu queria saber do pessoal que está assistindo, quem já passou pela justiça restaurativa para falar um pouco para a gente, se tem no seu estado, né? Porque aqui em Santos ainda não tem, mas você já está me falando que já está tendo toda uma preparação, né? Dos mediadores já estão se preparando para colocar isso, quer dizer, se Deus quiser, em breve teremos aqui, porque eu acho que, pelo que você falou, é super necessário, né? Principalmente nos conflitos familiares, porque se as pessoas conseguirem apenas se ouvir,
já na família, no contexto familiar, é tão importante, né? Eu sempre prezo o acordo no sentido que seja bom para todos, né? Não que um ceda mais e outro acabe ganhando mais. Não, mas que seja bom para todos. E como que a gente chega nesse acordo bom para todos? Com essa oitiva, né? Que a justiça Sim. restaurativa está trazendo. Que Nós já temos o nosso núcleo de justiça restaurativa e lá nós já lidamos com os conflitos oriundos do Juizado Especial Criminal, entendeu? tá, As queixas-crimes, a gente já tem feito bastante coisa e nós trabalhamos com os usuários de drogas também. Os crimes de porte de entorpecente para uso próprio, a gente tem um trabalho fantástico, né? Inclusive, você perguntou se é o acordo, né, que a gente isso. visa. A satisfação das pessoas que passam pelo processo de justiça restaurativa, né, nesses círculos dos usuários de drogas é tão grande, as famílias que vão, isso é o resultado da justiça restaurativa. Eles perguntam, eles querem me abraçar no final, eles perguntam quando eles podem voltar. Aí eu não sei se eu falo se eles vão voltar quando eu pegar eles na praia de novo, fumando maconha, não sei o que eu falo, né? Eu falo, olha, Mas olha, não volte. Não é volte, porque né? a oportunidade de ser ouvido, né, pela família, Exatamente. né? É a oportunidade de ser ouvido. E isso é muito importante nesse contexto familiar, porque às vezes a briga é por uma besteira, porque alguém deixou de ouvir, alguém deixou de olhar para o outro sem olhar só para si. Né? E na família acontece muito isso. Assim, uma última dúvida minha, porque anotei várias perguntas que o pessoal já fez aqui para dar tempo de o pessoal responder, tá, doutora? Claro, Ah, não é. né, só a última pergunta minha. Pessoal, mandem um e-mail quem quiser receber aí o material da doutora Renata, com mais dados sobre a justiça restaurativa, os contatos e tudo mais, deixa aqui nos comentários, que daí eu já estou anotando para mandar para todo mundo, tá? Então, deixa o e-mail. Eu queria agradecer a presença da doutora Larissa, que é uma juíza bacana, assim, sensacional, de Ponta Grossa. Olha, Lá a justiça restaurativa assim, é fantástica, é incrível. E ela, se tudo der certo, vai nos dar o prazer também de uma reunião ao vivo com para certeza. contar a experiência que eles têm lá, lá na região, né? Porque não é só em Ponta Grossa, né? Lá Tá. no Paraná, nas cidades vizinhas. E assim, eu tive uma conversa com ela ontem, incrível, e ela me contou dos benefícios, ela me contou em tudo, em toda a seara onde eles estão aplicando, inclusive até nas audiências pré-processuais, tudo, tudo. E ela vai ter oportunidade de contar, de falar, e para a gente ter essa base, né? Então, Tá aí em certo. breve eu comunico. Tá certo. Olha, então eu vou fazer aqui algumas perguntas que eu já fui anotando, tá? Com relação ao nome de livro que o pessoal perguntou, eu vou pedir, doutora Renata, que no material que você vai disponibilizar para eu passar para eles, você coloque o nome dos livros lá para eles continuarem os Ah, estudos, sim. pode ser? Que o pessoal está Sim. perguntando as citações, tá? Olha, então a primeira que eu anotei aqui foi da doutora Márcia, que ela falou onde encontrar um curso de justiça restaurativa. A Márcia é advogada, é aqui do IBDFAN Santos, junto comigo. Onde a gente consegue encontrar? Tem na internet já? Os cursos estão paralisados? Como que tá? Então, olha só, nisso vale a pena eu comentar uma coisa importante. O Núcleo Gestor de Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça tem muita preocupação com a formação. Então, é por isso que não há tantos cursos de formação, porque existe a necessidade de você ser referendado pelo Tribunal de Justiça. Então, eu acho interessante isso, né? Para a gente ter Claro. uma linha, né, de estudo, de raciocínio, né? E para a gente não perder, né, os princípios, né? Não perder valores. Continuar sério o trabalho. Então, por exemplo, eu consegui, através do Tribunal de Justiça, a gente trouxe cursos de formação para a gente, né, para a gente começar o núcleo.
Eu vou fazer um curso de introdução de justiça restaurativa através do Instituto Baruch, que é referendado também. Tá. Qualquer escola de ensino, na verdade, é referendada, né? Por exemplo, o IBDFAM poderia fazer, as universidades poderiam fazer, né? Ou qualquer escola de ensino, eu digo, qualquer instituição que se proponha ao ensino, a levar cursos. Certo. Então, acho que vai começar a semana que vem. Pode olhar pelo Instagram, ou pelo e-mail, pelo site do Instituto Baruch, Tá. que lá vai ter, não vão ser muitas aulas, Tá. só introdução mesmo. Não, tudo bem, Porque só a para o pessoal ter necessidade uma noção. Né? tem muita necessidade da parte presencial, né? Ninguém consegue pensar em aprender a fazer um círculo, né? Online, né? Online. Tá. Pode até aplicar depois que sabe fazer, mas aprender eu acho que tem que ser ao vivo. Então, Tá é certo. apenas um curso de introdução. Doutora Renata, assim, para a gente conseguir, porque a gente está com pouco tempo, já passa rápido, né? Quando a Nossa, gente tá? gosta do assunto, a gente só tem aqui mais 15 minutinhos e tem mais perguntas Eu do avisei que eu pessoal. falava muito. Não, mas foi sensacional, foi sensacional. Olha, a Liliane é minha aluna lá na Pós de São Caetano, a Lili. Ela falou, sinto que desvoluímos depois, né, com o início da justiça restaurativa, né, desde a origem, e ela pergunta se ela pode acontecer na vara da infância da juventude. A doutora Rosa pergunta se a justiça restaurativa também pode acontecer na escola. Ela acontece na escola, que não deu tempo da gente falar. Olha. Nós temos, né, assim, há bastante tempo, inclusive, a justiça restaurativa no núcleo, um núcleo de justiça restaurativa na Secretaria de Educação, que inclusive sob organização da professora Liliane Rezende, que é a responsável pela política pública de justiça restaurativa do município, né? Então ela está nas escolas, inclusive agora estaduais também. Porque se nós conseguirmos levar esses valores e princípios para os nossos alunos, para as crianças em formação, né? Inclusive, houve uma formação muito grande do pessoal da educação, pela Mônica Mumi, que trouxe essa formação. Não sei, acho que a Rosângela pode colocar aí para a gente, acho que foi em 2013, uma coisa assim, faz tempo já. Por isso que eu falo que eu estou cavando agora a justiça restaurativa, porque ela está no município há bastante tempo já. Olha, tá vendo? E agora a gente tem que trazer isso em ebulição, né? A semente tem que germinar, ela tá plantadinha, vamos fazer germinar essa semente, né? Para dar frutos. Temos aqui também, olha, a doutora Cristina pergunta se já existe estrutura nos fóruns sobre a justiça para poder aplicar. Porque você falou que já tem, né, nas varas criminais e nos fóruns em geral. A gente poderia, qualquer da área civil ou da área da família, ter acesso? Como que funcionaria? Olha, como eu falei, no Fórum de Santos, nós temos esse núcleo de justiça restaurativa. Cada comarca, cada estado, cada localidade está trazendo da sua forma. Porque o CNJ, através da Resolução 225 e depois através da Resolução 228, ele determinou que os tribunais regionalmente organizassem isso, né? Perfeito. Então, dependendo da comarca, ela está na vara da infância e juventude e de lá reverbera para outras searas. Dependendo da comarca, ela está no Sejusc, como em São Vicente. Tá. Na nossa, tem o núcleo de justiça restaurativa dentro do fórum. Dentro e fora, né? Porque temos na Secretaria de Educação também. Temos na Câmara Legislativa também. Então, em cada localidade é de uma forma. Uma certa vez você me perguntou de Goiânia. De Goiânia, existe, sim, vinculada aos processos da vara da infância. Olha. Mas a questão é levar, né, essa potência para os outros conflitos, né? E não deixar ela exclusiva ali apenas de
de um reduto pequeno, né? Como a vara da infância. Com Enfim, certeza, opinião até minha, né? porque é tão rica, né? As possibilidades são tão grandes, né, Renata, que a gente não pode deixar a semente morrer, né? A vara da infância é importantíssima, mas se a gente trazer para a família, que os conflitos são muito intensos, Sim, será, não vou dizer seria, vou colocar será, né? é isso Sensacional, é aí. importantíssimo. Olha, temos aqui o Altair que está perguntando se tem jurisprudência com aplicação da justiça restaurativa. Interessante a pergunta aqui do Altair, porque ela é prévia do processo, né? Ela não faz parte do processo. Então, o que acontece, né? Geralmente, se você aplica a justiça restaurativa num processo, um procedimento da vara da infância, você vai extinguir o processo. Então, você vai formar jurisprudência como, né? Se Não você é? não vai, ninguém vai recorrer. Só se a jurisprudência poderia ser, então, trazer ali um rol de cases que foram feitos ali, Isso, né? um rol de Poderia ser assim. estudos. A Isso. nossa jurisprudência são rol de estudos, é a nossa interface com outros colegas, que nem a doutora Larissa, que nem, por exemplo, o Núcleo de Justiça Restaurativa de Tatuí, com o doutor Marcelo Salmazo. Então, a nossa jurisprudência é essa, é pegar saberes e conhecimento e aplicação de casos que deram certo. Porque, por exemplo, no Juizado Especial Criminal, eu vou aplicar numa queixa-crime. Se houver um acordo, eu vou extinguir o processo. Ninguém vai recorrer, ninguém vai. Porque eu não quero jurisprudência, eu quero a satisfação das pessoas. E olha, eu vou te falar, é muito interessante esse ponto da justiça restaurativa falar da satisfação, porque quantas vezes, né, eu já advogo há muito tempo, a gente termina uma ação judicial que às vezes pode até ter um acordo, mas todo mundo fica com gosto amargo na boca. Porque, não é? Porque não foi falado o que deveria ser falado, não foi ouvido o que tinha que ser ouvido. E então esse gosto amargo que a justiça restaurativa vai evitar, né? Ele vai retirar esse amargo da boca, né? Exatamente. No final. O Nossa, processo tem um peso. O processo tem um peso. A justiça, ela é pesada, né? Além de ser cara, ela é punitiva, ela é autoritária, ela é pesada, né? E ela geralmente não satisfaz nenhuma das partes, né? Essa é a verdade. Quando eu cheguei no juizado, tudo aquilo que eu imaginava que a minha sentença ia fazer, que era pacificar, né? Porque eu passei no concurso, me disseram que eu ia pacificar, porque eu li Hans Kelsen no primeiro ano da faculdade, e Kelsen disse que só o monopólio do Estado e depois, através da sentença judicial, é que dá a paz. Aí eu via. Na semana seguinte, aquele conflito estava lá de novo, porque eles brigavam um dia, depois brigavam outro, aí estava lá no juizado civil, aí depois estava na vara da família. Eu falei, gente, exatamente. minha caneta Bic é que falhou, né? Exatamente, exatamente. Pessoal, então, quem ainda não deixou o e-mail, deixa o e-mail para a gente passar os contatos da doutora Renata. O e-mail, ela vai passar tanto o e-mail dos núcleos que ela já tem de Sejusc pelo Brasil, tanto o que é justiça restaurativa, como funciona, e vamos fazer reverberar essa ideia, né? Para que todos os advogados se apropriem desse conhecimento, para que a gente possa cada vez mais pessoas utilizarem dessa ferramenta que já está disponível. Nós que não estamos acessando ainda, olha quanta gente poderia sair mais reabilitada, é a palavra, porque algumas ações judiciais acabam emocionalmente com as pessoas, então ela seria reabilitada se tivesse participado dos círculos, feito uma meditação, conversado, escutado, né? O Instagram está lotado de círculo, de Sejuscs, de notícia de Sejuscs e de núcleos de justiça restaurativa. É só entrar no Instagram e fazer uma busca que dá para seguir esses núcleos pelo país todo. Boa dica, doutora, boa dica. Pessoal, como eu vi que não temos mais perguntas, o que eu ia então pedir para todos para ficarem tranquilos, porque até vi que a doutora Tatiana anotou os e-mails, eu também anotei os e-mails, todo mundo vai receber. E eu queria saber, doutora Renata, se você gostaria de participar numa outra ocasião também, para um bate-papo como esse, que foi
muito esclarecedor, mas a gente pode aprofundar mais ou esse assunto ou qualquer outro. E se o pessoal quiser também indicar um assunto que a doutora Renata traga aqui, né? Pode colocar Sim, nos comentários e a gente passa isso, né, a para gente pode, frente. a gente pode falar mais sobre isso, mais sobre círculos, mais sobre... A gente não falou sobre violência doméstica, eu não falei sobre o meu projeto no GCRIM Direito, que eu preciso fazer a minha propaganda. Ah, então temos muito assunto. Então já esteja convidada, doutora. É um prazer, agradeço todo mundo que está aqui com a gente, né? Eu Aqui no fim agradeço. da tarde. As Muito meninas obrigada, do, viu? as meninas do núcleo, a Rosângela, principalmente, que é meu braço direito também, a Tatiana, que possibilitou essa ponte, e todas as meninas que auxiliam ali, porque elas estão dando sangue para que esse projeto vá para frente. Ah, mas ele já nasceu excelente, né? E colocou na mão dessas meninas aqui, que são os anjos, né? Que fazem um trabalho tão lindo, né? Com tanta seriedade, com tanto cuidado. É maravilhoso. Doutora, então eu vou encerrar a nossa live para a gente conseguir salvar esse vídeo, para não perder. E, assim, meu agradecimento para você é imenso por participar, pelo seu tempo aqui conosco, para dar seu Eu conhecimento, agradeço. viu? E obrigada Eu a que todos que agradeço. participaram. Eu que agradeço. Obrigada, pessoal. Eu mando Obrigada, depois o querida. material. Tá bom. Obrigada, queridos. Tudo de bom. Obrigada. Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau. E, pessoal, amanhã eu vou fazer uma live com a doutora Renata. Depois vocês olhem lá. É sobre outro assunto. Tchau. Beijos. Tchau. Beijo. Tchau.